to White. He's in. Patriots win the Super Bowl. Olha a gente aqui de volta, Preview Patriota, senhor Rodolfo tá aqui comigo, Rodolfo Bueno. Nós prometemos, estamos de volta para o segundo podcast da semana, o agora chamado Preview Patriotas, que é pra gente falar do próximo jogo, né, meu? E aí, Felipe, e aí, galera patriota? É isso aí, Felipe, agora vamos falar um pouco sobre o nosso próximo rival, né? A galera tava querendo também, uma coisa legal pra eles. Pois é, ó, vocês viram que a entrada é outra, a arte da capa é outra, o nome é outro. A gente quis separar os programas para não confundir ninguém. Às vezes, se a pessoa ainda não ouviu o podcast da semana, ela acaba se confundindo e tal. Então a gente quis trabalhar com dois programas diferentes. Então, podcast Patriotas é sobre o jogo passado, o Preview Patriotas é sobre o próximo jogo. Essa é a nossa ideia. Esperamos que vocês tenham gostado aí da entradinha. A gente fez uma entradinha diferentinha aí. Esperamos que vocês gostem. Então, ó, se você está ouvindo esse programa aqui e não ouviu ainda o podcast contra o jogo da vitória contra os Browns, volta lá e escuta lá. Não depende um do outro, mas esse não é o podcast Patriotas da semana. Esse é o Preview Patriotas. Então, para todo mundo ir acostumando como que vai funcionar daqui para frente. E lembrando, depende de vocês. Se vocês começarem a ouvir, se vocês mantiverem o negócio legal, os números legais, participação legal, a gente vai continuando fazendo aqui esse programa sobre o próximo time, sobre o próximo jogo, que então é Baltimore Ravens. Antes, temos que trazer aqui alguns recados, algumas coisas que já mudaram de terça para cá. Não foram muitas dessa vez. N'Keal Harry ainda não foi ativado no elenco. Tá? Ele está designado para o treino, assim como o Isaiah Wynn, mas ativado, pelo menos no momento que a gente está gravando aqui na quinta noite, ele ainda não foi. Os Patriots podem fazer isso até sábado, 4 horas da tarde, no horário deles. Inclusive o Pat Scap, o Miguel lá, que também é parceiraço nosso, estava falando que em questão de dinheiro não muda nada para os Patriots, então talvez por isso eles estejam dando um tempo a mais. Não dá para entender muito o que passa na cabeça do Bill Belichick, vocês sabem disso, mas pelo visto vai ser mais pro sábado aí que vão ativar o N'Keal Harry. Imagino que isso deva acontecer. Ficaria um pouquinho surpreso se ele não for ativado. Outra coisa que aconteceu ainda nessa quinta foi o Josh Gordon, que realmente foi agora oficialmente cortado, não faz mais parte dos Patriots. Agora ele vai pro waivers, que é aquele sistema que os times podem chamar ele. Se alguém chamar ele libera cerca de $1 milhão no cap dos Patriots, tá? Então o Gordon oficialmente agora não faz mais parte do elenco dos Patriots. E a outra coisa que teve, Rodolfo, de notícia aí, não é bem uma notícia, mas teve aí um acontecimento, que foi o Gilmore escolhido como o melhor defensor da AFC do mês. Lembrando que o Devin McCourty já tinha sido escolhido em setembro, agora o Gilmore em outubro, né? Sim, é merecidíssimo, né? Eu acho que hoje ele é incontestavelmente o melhor corner da NFL. Por mais que muitos digam que é o Ramsey, mas a temporada que ele fez no ano passado e a temporada que ele vem fazendo agora são dignas de muitos elogios, e é muito merecido essa premiação dele. E não digo muito se ele não estiver brigando pelo prêmio de defensor do ano também, junto com alguns outros jogadores dos Patriots. E ó, 2 jogadores da secundária dos Patriots com o melhor defensor da AFC nos 2 primeiros meses de temporada. Vou só passar rapidinho os números do Gilmore. De 21 passes que foi na direção dele, ele só cedeu 7, 90 jardas, nenhum touchdown, interceptou 2 vezes e teve 5 passes desviados. Aí tem um número maluco aqui. O passer rating que ele gerou para o quarterback quando lançou na direção dele é de 8.1. Para você ter uma noção, se o quarterback pegar e lançar todos os passes errados no jogo, gera um rating de 39.6. E o do Gilmore é 8.1. É inacreditável, é absurdo isso, o que o Gilmore está jogando. Como o Rodolfo lembrou, o ano passado, do meio para frente principalmente, veio muito bem. E agora destruindo quem pega pela frente, o Sr. Stephon Gilmore. Começar então aqui, Rodolfo, vamos falar um pouquinho desse Baltimore Ravens e o que a gente pode fazer, o que a gente pode esperar
desse Ravens no domingo. Lembrando que o jogo é de Sunday Night, então tá garantido na ESPN, o jogo do domingo à noite, e nessa semana já tem horário de verão nos Estados Unidos, então o jogo não é mais 9h15, é 10h25, se eu não me engano, o horário do domingo a partir de agora. Como não vai ter horário de verão nosso, então fica daí pro resto, agora não vai ter mais jogo que começa às 11h30 da noite. Isso vai ser uma maravilha, já vai ganhar uma horinha a menos. Mas, cara, a gente tem que falar aqui que, assim, do Baltimore Ravens é um time muito bom, um ataque muito bom, que vem segundo melhor time em pontos por jogo, só perde pros Patriots, segundo melhor ataque em jardas por jogo, primeiro melhor time em jardas por jogo, jardas corridas, 5 vitórias, 2 derrotas. Um time que teve um Lamar Jackson no ano passado, né, Rodolfo, que tava um pouco... mostrou que era um cara que corria muito bem com a bola, como a gente já sabia desde o draft, mas que sofria um pouco para passar a bola. Esse ano não virou um Aaron Rodgers, não virou um Tom Brady, não virou um Drew Brees, não virou um Russell Wilson, mas ele melhora nos passes e começa a ser de verdade uma ameaça dupla, aí, tanto no passe quanto ele correndo com a bola, né? Com certeza. Como você disse, ele não é o passador mais consistente da liga, entretanto, como ele tem 2 opções, ele acaba deixando a defesa meio com calças curtas e ele acaba se aproveitando disso. Ele não é lá o cara que lança muitos passes profundos, né? Até não tem um bom aproveitamento nisso, mas em passes curtos ele se vira bem, né? Tanto que passando até 10 jardas ele tem 7 touchdowns e nenhuma interceptação, mas quando ele tem que passar um pouco mais longe, né? Acima de 10 jardas ele tem 4 TDs e 5 interceptações. Então acho que é meio uma dica aí do que a defesa do Patriots tem que fazer. Ele gosta de trabalhar muito com tight end, exatamente por isso, por ser um cara ali que está mais na frente dele, na visão do campo dele, e um cara que normalmente mais pesado e trabalha rotas mais curtas. Então é uma situação que o Lamar gosta de trabalhar muito passando a bola. Mas como a gente está falando aqui, o grande negócio dele é fazer com que a defesa fique esperando se ele vai correr ou não. Essa é a grande questão. Antes da gente entrar exatamente nessa questão do Lamar correndo e como parar isso, tem outro número que eu quero puxar aqui, que é interessante, Rodolfo, que eles tiveram uma caída de produção nos últimos jogos, porque se você pegar os 3 primeiros, Miami, Arizona e Kansas City, eles tinham 36,6 pontos por jogo e 511,7 jardas por jogo, e nenhum turnover nesses 3 primeiros jogos. Vai para os 4 últimos, agora os últimos que eles fizeram, que foi Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati e Seattle. Dos 36,7 cai para 26 pontos por jogo, então é 10 a menos. Cai para 377,2 jardas por jogo, 135 a menos. E os turnovers sobem para 7. Então, assim, é um jeito bom de se jogar, mas que as defesas também estão começando a entender e estão começando a assistir vídeo deles, e talvez seja por isso que esses números estão caindo, porque os caras estão tendo mais material para estudar o que o Lamar faz, né? Sim, né? Até também parando para pensar, primeiros 3 jogos ele jogou contra Miami, que tá em tank, e o Arizona, que não é um grande time, ainda tem o seu quarterback escolhido nesse ano, time que está em reconstrução, e o Kansas City, apesar de ter um ataque poderoso, todo mundo sabe que a defesa é sofrível, né? Então talvez tenha inflacionado os números ofensivos dele. E como você disse, depois quando enfrentou os outros adversários, ele também já estava mais estudado, né? E acaba dificultando para ele. E também dificulta, né? Que como você citou, ele é um cara que corre bastante, e em se tratando de jardas passadas, o Ravens não tem um aproveitamento tão bom quanto correndo, né? Se eu não me engano, eles são o 18º em jardas passadas, 230,7 por jogo. Então, se eles conseguem conter Lamar um pouco, ou eles acabam abrindo um placar mais elástico que obriga o time a passar em vez de correr, porque queima muito cronômetro, acaba complicando eles e os números deles caem, consequentemente. E o Lamar é tanto a base principalmente desse ataque, mas também desse time, que assim, que quando ele corre menos de 70 jardas, foram onde eles tiveram as 2 derrotas, para os Chiefs e para os Browns. Só teve uma vitória, que foi contra os Dolphins, quando ele correu menos de 70 jardas. Então parar o Lamar Jackson é uma boa questão, o negócio, é a chave do jogo, e é onde a gente vai se focar agora, onde a gente vai tentar trazer algum conceito para você entender como que os Patriots podem entrar domingo nesse jogo para fazer o Lamar não conseguir correr e essa vitória ficar mais fácil. Antes da gente entrar exatamente no Lamar,
Eu quero explicar porque eu sei que tem gente que ouve, mandaram mensagem pra gente, do pessoal que tá ouvindo o podcast Patriotas e vai começar a ouvir aqui o Preview e ainda tá no começo do esporte, tá começando a entender melhor as coisas. Então, pra gente fazer uma parte mais básica, explicar um conceito mais básico, para esse pessoal também evoluir, chegar num nível de maior entendimento, como a maioria da galera já tá. Acho que a gente não pode esquecer deles também. A gente tem que falar, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui hoje é que a defesa trabalha basicamente em duas formas. Ou ela trabalha na marcação de homem a homem, que é o quê? Fica o defensor contra o recebedor do ataque. Aonde o recebedor vai, este cara que está na marcação dele vai junto. Ele marca homem a homem, não interessa para onde ele for. Se ele vai para o fundo, o cara vai junto. Se ele corta para a esquerda, o cara vai junto. Se ele para, o cara para junto. É aquela marcação mais perto ali, mais aproximada de um do outro, que é a marcação homem a homem. Uma outra forma de se marcar é a marcação em cover, em cobertura, em zona. Que é o quê? Não interessa tanto para onde os recebedores vão. Claro que você não esquece disso, mas não é o principal, o fator determinante de como a defesa vai se comportar. E se espalha os jogadores para eles trabalharem por zona. Então cada um cuida de uma área do campo, para que se vier um recebedor ali, ele está atuando naquela área. Então ele trabalha muito mais olhando para o quarterback, trabalha muito mais olhando para a bola quando ele está no cover, e ele trabalha muito mais em cima do jogador do ataque quando ele está no homem a homem. Isso é importante de se entender, essas duas formas, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do que fazer com o Lamar Jackson no domingo. Por quê? Um ataque que corre, e principalmente corre com o quarterback, Rodolfo, ele quer exatamente duas coisas que, se você como defesa fizer, você vai ajudar bastante ele. Ele quer desbalancear a sua defesa, ou seja, ele não quer uma defesa espalhada. Então muitas vezes a gente vê um ataque com 3 recebedores na esquerda e um só na direita, por exemplo, que daí vai ocupar mais gente da defesa daquele lado e deixar uma área maior, mais vazia no lado direito, por exemplo. Isso seria desbalancear. E ele quer enfrentar uma defesa homem a homem. Por quê? Se ele coloca os recebedores dele para ir para o fundo, por exemplo, ele está fazendo com que os marcadores também corram para o fundo. Lembra que eu acabei de explicar que eles vão marcar o jogador e gera espaço para ele correr. Isso é perfeito para um quarterback que corre, né, Rodolfo? Sim, para o quarterback móvel é essencial, né? Sim, ele acaba encontrando os espaços, ou seja, ali nos gaps mesmo, entre a linha ofensiva, ou mesmo correndo por fora. E aí, no caso, geralmente as defesas procuram fazer o quê? Deixar um nickel cornerback, que é um cornerback extra, né? Que ele marca mais perto da linha de scrimmage para tentar acompanhar o quarterback. Só que aí, muitas vezes ele acaba fazendo o ready option, né? Que é ou ele escolhe deixar a bola na mão do running back, ou ele puxa da mão do running back de acordo com a movimentação da defesa. E assim ele tem mais maneiras de enganar, seja esse nickel cornerback ou algum linebacker que seja de spy em cima dele, olhando o que ele faça. Assim fica boas leituras para ele, no caso correr, ainda mais pro Lamar, que é um cara que tem uma velocidade acima da média. Para muitos até o quarterback mais rápido da história da NFL, mais ágil. E aí fica complicado para a defesa acompanhar, né? Então muitas vezes a cobertura em zona acaba ajudando mais do que o mano a mano. Para vocês terem uma noção, o Lamar esse ano tem 17 jardas corridas de média quando ele está enfrentando uma defesa homem a homem e que ele resolve fazer o scramble. O scramble é quando ele vê que não tem opção e ele corre. 17 jardas de média quando ele está contra homem a homem e resolve correr. Quando a jogada não é, vamos dizer, definida que ele vai correr. Ele pega a bola e aí ele vê oportunidades para ele sair correndo. Então, porque tem uma terceira coisa nessa história toda da defesa homem a homem que acaba complicando se jogar contra um quarterback que corre. Que é você, como eu disse, na cobertura você está marcando a bola e o quarterback, você está vendo o que o quarterback vai fazer. Então você, como defesa, está de frente para o quarterback. No homem a homem você marca o jogador, então normalmente você está de costa para o quarterback. Então quando ele resolve correr, os defensores não estão vendo que ele está correndo já, e até a galera reagir, ele acaba ganhando mais jardas. Então tem essa questão. Isso do read option que o Rodolfo falou é um dos problemas da defesa em nickel.
Porque ele não é uma jogada que é definida, que é corrida ou passe. O quarterback faz a leitura normalmente do linebacker e decide na hora o que ele vai fazer. Se o linebacker dá o passo para frente achando que é corrida, ele fica com a bola na mão e solta, por exemplo, naquele buraco que o quarterback deu o passo para frente. Solta nas costas dele uma bola para o recebedor. Se o linebacker dá um passo para trás achando que é passe, ele solta essa corrida pro running back e essa corrida encontra um buraco. Principalmente tem uma coisa mais avançada. A nickel normalmente gera um gap ali na linha ofensiva que dá normalmente para correr, principalmente quando o linebacker reage de forma errada. Então, primeira coisa que a gente vem falar aqui, a gente explicou tudo isso para quê? Provavelmente os Patriots vão jogar em cover, em zona, para fazer com todo mundo que olhe, para fazer com que todo mundo esteja olhando para frente, esteja olhando pro Lamar. Quem ouve a gente há um bom tempo sabe que eu sou completamente contra os Patriots jogando em cover, ou pelo menos era até o ano passado, porque os Patriots sempre jogaram mal em cover. Só que esse ano os Patriots, a defesa dos Patriots tem a melhor defesa em homem a homem e também é a melhor defesa em zona. Desse nível de defesa que a gente já vem falando semana após semana. Então, eu me sinto mais confortável de ver os Patriots jogando em zona, porque eles sabem jogar em zona nesse ano, diferente de anos atrás que a gente sofria bastante. E é isso que deve acontecer no domingo. Os caras devem jogar em zona para pegar de frente o Lamar e esperar a corrida dele ou qualquer coisa que ele invente de fazer ali. Aí vem uma coisinha um pouquinho mais avançada, Rodolfo, que a gente quer trazer pra galera, que é um conceito um pouco diferente de defesa, principalmente de forma de atuar com o front seven, que é a tight defense. Normalmente na NFL não se vê muito. No college esse tipo de defesa é mais usual, é mais normal, mais frequente de acontecer, mas que está começando a ter umas opções na NFL, principalmente porque estão vindo quarterbacks do college com essa categoria, com essa característica. Então algumas defesas estão começando a fazer isso, e o próprio Patriots já começou a fazer isso de um jeito um pouco, talvez pouquinho diferente, com alguns detalhes diferentes, mas o conceito é o mesmo, que é trabalhar o front seven um pouco diferente, né? É isso mesmo, Felipe. Nesse tipo de conceito, você acaba deixando a linha defensiva só com 3 jogadores. Entretanto, você abre os linebackers, né? Eles deixam mais fechados junto com a linha defensiva, e eles têm que ficar extremamente atentos ali para segurar a corrida se elas forem pelos lados, né? E você tendo a defesa assim, justamente você acaba tendo que forçar o adversário a correr mais pelo edge, né? Mais pelo lado. E aí para eles é bem pior, porque você tem que forçar um tipo de corrida em que você tem que quebrar a marcação do seu adversário, seja com juke move, com alguma finta de corpo. E nisso, ainda mais se você tiver a marcação em zona próxima, você acaba forçando, seja o running back ou mesmo o quarterback, a correr para a sideline, e ele acaba não ganhando muitas jardas. Tanto que no jogo no jogo de playoffs, que foi Chargers contra os Ravens, eles fizeram algo similar, né? Os Chargers usaram, se não me engano, 7 ou 8 defensive backs, e eles acabaram matando o Lamar Jackson, assim. Muitas corridas ele acabava saindo pela sideline ganhando meia ou uma jarda ou nenhuma. E então essa é uma alternativa muito boa, né? Que você acaba meio que forçando o jogador adversário a fazer o que você quer. Deixa eu tentar, sem visual, sem foto, sem vídeo, sem nada, deixa eu tentar explicar um pouquinho para você que tá ouvindo o que acontece de verdade nesse front seven da tight defense. Como o Rodolfo falou, vão ser 3 DLs só, ao invés de 4. Por quê? Normalmente você se espalha mais. Você vê, por exemplo, o defensive end, os caras que estão na ponta da linha da defesa, normalmente ele está para fora do tackle, do jogador da linha ofensiva, que ele quer dar a volta, ele quer vir por fora. Desse jeito, com 3 caras só, você não pega por fora, você pega fechadinho ali, os 3 fechadinhos, os 3 para dentro do defensive tackle, os 3 para dentro do offensive tackle, cuidando dos gaps ali, para a corrida não acontecer pelo meio da linha ofensiva. Normalmente também se faz o quê? Coloca linebackers, mas não é nem só linebackers, mas o front seven inteiro normalmente é um pouco mais ágil
para que esses caras consigam avançar e ocupar os outros gaps que podem sobrar ali na hora da corrida. Por quê? Como o Rodolfo falou, você quer que a corrida não aconteça pelo meio, a corrida não aconteça norte-sul, que eles chamam, que o running back ou quarterback pega e corra para frente ganhando jardas. Você quer que ele tenha que correr para os lados primeiro, para ele sair desse povoamento que está ali no box, para ele começar a ganhar jardas. Isso vai fazer com que a defesa tenha tempo para perceber que aquilo é uma corrida. Você vê o cara correndo para o lado com a bola na mão, vem os linebackers e avançam e pegam. Tem duas coisas, Rodolfo, que são muito importantes para dar certo essa tight defense. Os linebackers, o front seven, na verdade, ser ágil, não ser um front seven muito pesado. E a gente já viu os Patriots terem desse jeito. Aliás, esse que eu tô falando pra você, se você lembrar, principalmente em terceiro down, desde o ano passado, você vai perceber que os Patriots estão fazendo isso já algumas vezes. E você precisa ter um safety que consiga jogar como safety e também jogar como linebacker. Porque ele que normalmente vai tomar a decisão se ele tem que ir pra frente ou pra trás na jogada. E não linebacker, como eu expliquei lá atrás. E a gente tem o Chung que faz isso muito bem. Nas pontas temos Collins, temos Van Noy, que também conseguem ser ágeis desse jeito, como eu falei. Então o New England tem tudo para fazer essa tight defense acontecer, e principalmente a gente imagina que vai acontecer isso no domingo, né? Sim, com certeza. Tanto que muitos jogos você vê que, mesmo jogando contra quarterbacks não tão móveis, muitas vezes o Van Noy, especialmente, acaba cortando a linha de passe ou a de corrida dele quando ele tenta escapar pela lateral. Acho que aconteceu isso contra o próprio Browns. Ele sai cortando a linha de passe e obriga o quarterback ou a correr para fora ou fazer um passe muito arriscado, né? Que pode tanto ser desviado pelo próprio linebacker quanto pode ir para fora, né? Isso é uma coisa importante, porque se você colocar o Lamar em terceiras descidas mais longas, como nós já dissemos os números, a estimativa é que ele não tenha um bom desempenho. O que provavelmente você vai ver acontecer se isso tudo for a gente acertar a estratégia. Porque, por exemplo, o Bill Belichick pode inventar de jogar com homem a homem, com linebacker de spy, e dá certo ou não. Mas a gente imagina que, não só a gente, tá? Isso não é a gente que inventou, não. Estados Unidos inteiro tá falando sobre essa tight defense, sobre essa forma de jogar contra o Ravens. Não é a gente que é super gênio aqui também, não. A gente estudou bastante para chegar nesse programa. O grande problema que a tight defense tem é que, para ela funcionar, você tem que jogar com a secundária em zona e não em homem a homem. E é o que a gente quer quando você tem um QB móvel, como eu expliquei já lá atrás. Então, tem tudo para dar certo. Ninguém vai ficar de costa pro quarterback. Todo mundo vai ficar de frente para ele. Os caras vão ocupar os gaps no meio e vão conseguir aprofundar, vão conseguir entrar pelos cantos se acontecer alguma corrida, seja do Lamar ou seja do running back deles. O que eu imagino, Rodolfo? Até para já alertar o torcedor que normalmente acha que isso tá errado. Não deve acontecer tanto sacks, a não ser que alguém consiga quebrar algum OL, alguma coisa, mas em tese não é o foco domingo derrubar o Lamar. A gente viu, por exemplo, o time... O Seahawks fez isso com eles. Mandaram o blitz pra cima dele e não dava certo. Você não quer, gerar espaço pra ele correr. Você quer só cercar ele, fazer com que ele fique no pocket e que ele lance contra essa secundária animal que a gente tem. É isso que é o plano do jogo, basicamente, né? A ideia quando você joga contra um quarterback que corre bem é sempre deixar ele no pocket, né? Se você pega um Russell Wilson, às vezes não dá tão certo porque ele é um passador excepcional, né? Como já aconteceu contra a gente, ele muitas vezes não correu muito, mas ele sempre passou muito bem. Já no caso do Lamar, que é um quarterback ainda em desenvolvimento, você não precisa ser tão agressivo contra ele, tentando forçar sacks, mas se você deixar ele dentro do pocket ou impedir que ele corra, já é um grande feito. Até porque se ele conseguir uma corrida curta e depois ele deixa a bola com o Ingram, consegue uma corrida um pouco melhor, ele tem um aproveitamento bom em terceira descida. Passando, ele tem aproveitamento de 64%, um rating de 102.1. E corrida em terceira descida, ele tem 121 corridas em terceira descida para 190 jardas, né? 9 por carregada. Ou seja, se você deixar ele em terceiras descidas curtas, a coisa complica pra gente. Mas se conseguir, como você falou, forçar ele a ficar no pocket e tentar o passe e deixar ele ser obrigado a passar numa terceira longa,
aí é que é a chave da vitória para a defesa dos Patriots. E veja como a estratégia é bem diferente, eu diria até que totalmente diferente do que eles fizeram com o Darnold, por exemplo, nos Jets. Com que eles não tinham safety, tava os corners em homem a homem, ia todo mundo para cima do Darnold para não dar tempo dele pensar. É outra pegada aqui. É fazer com que tudo fique a secundária lá atrás esperando esse passe, ninguém ir desesperadamente para cima do Lamar, todo mundo ocupar o seu gap certinho para não ter para onde correr e ele tenha que ficar pressionado ali, tenha que forçar o passe dele. É totalmente diferente, é outro jeito de se jogar do que foi feito com o Darnold e provavelmente é o que a gente vai ver. Vamos ver se é isso mesmo, para a gente poder falar na terça-feira o que eles fizeram e se deu certo ou não. Rodolfo, a gente falou que esse programa aí de quinta vai ser um pouco menor, e vamos cumprir isso. Então assim, não falamos do ataque do Ravens, não falamos de outras coisas, mas tem o seu texto no sábado que vem para falar disso e complementar esse programa, né? Ah, sim, com certeza. Lá já vai ter mais coisas sobre o ataque deles, tanto falando sobre os jogadores que recebem passe, né, que geralmente são os tight ends, o Marquise Brown. Já vai ter uma coisa mais especificada além do jogo corrido, né, que aqui a gente já falou bastante que é a maior arma dos caras na real e é o que a gente deve se atentar primeiramente. Então, ó, tem ainda nosso ataque contra a defesa deles, tem um monte de coisa para se falar desse jogo ainda, que o Rodolfo no sábado, é sempre um dia antes, nesse caso no sábado, vai pôr em texto para vocês, para complementar esse papo que a gente teve aqui. Ó, se você gostou, se foi muito técnico demais, se foi muito estatística demais, se foi muito estratégico demais, conta pra gente, ajuda a gente a formular esse programa de um jeito legal, porque na nossa ideia é a gente te dar um conceito, a gente te dar uma forma de olhar o jogo um pouquinho diferente do que talvez você esteja acostumado e a gente trazer uma questão mais estratégica para esse próximo jogo dos Patriots sempre. Então ajuda a gente, põe lá no Twitter, põe aqui, põe no Instagram, põe onde você quiser e conta pra gente se você gosta desse tipo de programa, se você não gosta, pra gente ir moldando e lapidando ele do jeito que a maioria gosta de ouvir. Beleza, Rodolfo? Então bora, domingo então, vamos estar no Twitter, vamos estar do jeito que a gente sempre faz e na terça tem podcast Patriotas pra falar do que aconteceu desse Patriots e Ravens. Valeu, cara, até a próxima. Valeu, Felipe, valeu, galera Patriota, e domingão vamos aí em busca da nona vitória. Valeu.